A lei do ruído, como se tiveram a possibilidade de ler este decreto-lei, facilmente percebem que tem algumas lacunas. De forma consciente ou inconsciente, o legislador acabou por ter o cuidado extremo de legislar acerca das atividades, como seja atividades no caso em questão, no caso da missão noturna, atividades culturais, mesmo até a construção civil, etc. E depois do protocolo ter muito cuidado em legislar a nível do barulho de vizinhança. Depois dos polos que se percebe, obviamente, o cuidado que o legislador teve neste ponto. E depois aparece lá no artigo 3, linha S, salvo erro, qualquer coisa como ruído ambiente. Talvez seria aqui que se podia enquadrar uma situação como esta, ou seja, aquele ruído que nós falamos de rua, de incomodar os vizinhos, etc. Porventura, não sei até que ponto é que isto será, por parte das autoridades, fácil de colmatar. Mas entendo que haja aqui uma lacuna que é possível ser um bocado redundante neste aspecto. Por isso, dizer que em Coimbra, não seja em Coimbra que não vale a lei de ruído. Há outros exemplos em outras cidades do país que o ambiente noturno de rua é muito ativo, é muito barulhento, muito perturbador, e que as autoridades acabam por não ter competência legal ou uma base legal para atuar neste sentido, ao contrário do que acontece, por exemplo, no caso do vizinho que faz distúrbios a partir das 11 da noite. E por isto ser difícil a atuação da polícia. Solução para este caso parece-me sim colmatar e haver mais policiamento a nível de vandalismo, a nível de luta contra o alcoolismo que se vê na cidade de Coimbra e que toda a gente sabe que a cidade do dia a seguir acorda cheia de lixo, cheia de vidros, etc. Talvez aí tenha que haver esse policiamento, esse cuidado. Quanto ao ruído, ao barulho, não sei até que ponto é que isto será possível a nível de recursos humanos de colmatar isto, mas obviamente que era o ideal. Tiago, tens mais alguma coisa a acrescentar sobre a questão? Sim, eu gostava de dizer, tendo a discordar em um ponto do que a Mónica disse, no que diz respeito ao policiamento, ter que fazer o seu trabalho, incentivar os jovens, portanto, não causar distúrbios durante a noite, nossos estudantes e tudo mais. Eu acho que isto é um problema de consciência, um problema de mentalidade das pessoas. Estes problemas de mentalidade, de consciência, todos nós sabemos, e sem qualquer tipo de problema, temos que admitir que são aqueles que mais dificilmente, são mudados. E, de facto, até deixo aqui o convite, mesmo à direção geral, para que, por exemplo, faça, sei lá, uma ação de consciencialização para os jovens estudantes que gostam de sair à noite, para que tenham cuidado, por exemplo, na rua, para que tenham cuidado com o barulho que fazem durante a noite e para que pensem não só neles próprios, mas também para que pensem nas pessoas que descansam durante a noite. Isso, de facto, é o mais importante na minha ótica e deixo aqui este desafio à Associação Académica para que possa fazer algo que, de facto, possa mudar a mentalidade de alguns estudantes. Então vamos lá passar as soluções, como o Tiago estava a falar há pouco. Nós apresentamos dois tipos de soluções que queríamos falar com vocês sobre isto e saber a vossa opinião e se tem mais alguma solução para lançarmos à própria Direção-Geral. Será que a melhor solução é a criação de espaços para fazer convívio não tão perto de habitações e com isolamento acústico, ou então alerta ou mesmo policiamento mais frequente, uma maior intervenção noturna, punindo e combatendo este tipo de situações? Não é? Bom, isto é um bocadinho complicado. Sim, seria o ideal haver um sítio mais longe da zona urbana, completamente isolado, não perturbasse ninguém, os habitantes, etc. Entendo perfeitamente que isso seria o ideal. Percebemos que não é possível. Percebemos que Coimbra, e volto também a tocar um bocadinho nesta parte histórica, prima pelos barzinhos típicos no centro histórico de Coimbra, prima por aquelas tradições boémias das chiquinhas na zona alta,
vandalismo, no combate contra o excesso de álcool e de encontro ao que Tiago tinha referido. Obviamente tem que passar pela consciência, mas se tudo passasse pela consciência, então não haveria polícia, não haveria segurança pública, porque todos nós teríamos consciência para não fazer os atos que o nosso sistema jurídico e a nossa própria sociedade não como valores negativos. Por isso, acho que sim, acho que o policiamento é necessário, acho que é mesmo obrigatório. A cidade, por vezes, torna-se, em certos casos, cada vez mais insegura para os estudantes. Eu lembro quando entrei na universidade, era seguríssimo sair à rua, era seguríssimo ir para a aula sozinha. Hoje em dia é preciso ter um bocadinho mais de cuidado e acho que também por isso é que deve ser reforçado esse policiamento e tudo tem a ver sobre esta construção. Quero desde já nessa questão da segurança, não posso falar mais de acordo com a Mónica. De facto, nós vamos a Lisboa, nós vamos ao Porto, eu falo melhor do Porto, que é uma cidade que eu não conheço. Tu vais, nomeadamente, a uma zona de diversão noturna, por exemplo, a zona industrial do Porto, a zona das discotecas, e tu vês com permanência autoridades competentes que zelam pela paz social, pela ordem pública. Tu aqui em Coimbra, tu muitas vezes ali na zona da Praça da República, tu estás lá e não vês um único polícia, nem que seja andar de um lado para o outro. Tu vês a polícia, de facto, quando ela é chamada. Isso não pode acontecer. Tem que haver aqui uma política de proximidade entre a polícia e entre os cidadãos. Então, sendo nós, estudantes, nós temos que exigir exatamente isso, porque só assim conseguiremos ter uma sociedade verdadeiramente segura e teremos só assim realmente a ordem pública como ela deve ser, uma ordem pública tranquila, uma ordem pública acima de tudo serena. Eu não quero aqui avançar com soluções milagrosas para aquilo que tu perguntaste, mas eu acho que este problema que aqui está a ser levantado e no que diz respeito às soluções que eu indicaria para o mesmo, passam essencialmente por dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho do respeito, ou seja, nós devemos ter respeito, nós estudantes, e falo na qualidade agora do estudante, nós devemos ter respeito pelos restantes cidadãos, quer estudantes, quer não estudantes, e também devemos ser respeitados. Não devemos apenas respeitar, mas também sermos respeitados. Por vezes ela não acontece. Por vezes ela não acontece. E por outro lado, gostaria de falar, e lá está, passando um bocadinho pela consciência que há pouco referia, da responsabilidade de cada um. Todos nós sabemos que ao fim de alguns votos, podemos ter atitudes menos corretas. Todos o sabemos. Mas acho que as pessoas continuam a ter consciência, continuam a ter uma capacidade de discernimento e nós, como pessoas informadas, que certamente seremos, temos que saber discernir entre o que é certo e entre o que é menos certo. E isso cabe-nos a nós, estudantes, fazer. Uma solução concreta, na minha opinião, e no que diz respeito ao bar interior da Associação de Coimbra, seria de facto o melhor isolamento. Podem vir dizer que tem isolamento e tal, mas certo é que se eu estou a passar, nem precisa de ser muito junto à porta, eu ouço a música e sai de lá. E dou outro exemplo, tu passas ali junto ao MP, na porta exterior, e tu não ouves ruído musical que existe dentro da discoteca. Ou seja, o melhor isolamento não faria com que as condições se alterassem. Acho também que os jardins são os jardins. Pois, agora, se estás a ver os jardins, é um problema bem mais complexo. Se não espaço aberto, eu não vejo uma solução concreta para se apresentar. Agora, por outro lado, tem que haver também algum bom senso da parte dos cidadãos e respeito também e em concordância com o facto dos estudantes estarem cá na cidade. E a Mónica há pouco falou de algumas soluções que tinham sido tratadas, nomeadamente pela Direção-Geral e também pela empresa Itocha, à queixante, que de facto, com aquilo que a Mónica diz, não foram aceitos. Eu apelava a essa senhora e a todas as pessoas que estamos contentes a terem também bom senso e também saberem respeitar, lá está, a vida noturna. Não esqueço, é de defender os estudantes, mas também sei autocriticar quando necessário e sei reconhecer que são cometidos muitos excessos e daí também incentivar os estudantes que têm uma vida, por vezes, mais precária no que diz respeito ao momento. Bom, para terminar, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o assunto. Sim, queria deixar só uma pequena nota e agora vou ser um bocadinho mais academista. Para deixar a nota de que é certo
cria postos de trabalho e diretamente o caso, ou seja, a empresa Itocha dá fundos à Associação Académica de Coimbra para as suas próprias atividades, através, obviamente, da renda que paga mensalmente, e também temos de ter um bocadinho essa consciência económica, obviamente com medida, mas ter consciência de que será uma atividade económica que cria postos de trabalho, que dinamiza a cidade, que dá a oferta que nós estudantes procuramos, e também ter um bocadinho esse cuidado em gerir estas suscetibilidades, que obviamente são muito complicadas de gerir. São dois polos extremamente importantes, são dois bens jurídicos extremamente importantes que têm que ser conciliados. Uma última palavra, acima de tudo, agradecimento pelo convite feito. Foi um gosto enorme estar aqui convosco. Tentei ilustrar o melhor que pude e o melhor que sei relativamente a este caso concreto, e espero que, acima de tudo, impere o consenso e que impere a ponderação na decisão final, que certamente não tardará a chegar por parte do Tribunal, e que, de facto, a solução encontrada seja benéfica tanto para os estudantes como para os trabalhadores, digamos assim, e aqueles que gostam de descansar durante a noite, residentes e Obrigada. E para terminar, agradecer aos convidados, foi uma vez